R$ 1,850 bilhões. Esse é o novo valor de mercado do Botafogo, segundo a consultoria Esportes Velho. Botafogo foi o clube que mais se valorizou em 2024. No Brasil, foram 210%. Vamos analisar todos os aspectos em relação a essa baita valorização do Botafogo e até problematizar essa questão, porque eu tenho alguns pontos a trazer que eu quero tirar você da camada de superfície desse debate e te levar até as camadas mais profundas de pensamento. Esse é o desafio. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo três conteúdos sobre o Botafogo de futebol e regatas, para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Fogão. Já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Glorioso, que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel e, claro, da Estrela Solitária para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vem comigo que tem bastante coisa para a gente analisar. Eu adoro esses estudos e você sabe que o canal do Manel é a sua casa para você ter a melhor análise sobre esse tipo de conteúdo, economics do futebol brasileiro. Vou colocar aqui na tela uma thread que eu preparei agora na parte da manhã para poder trazer as minhas primeiras impressões. Convidei aí o Amir Somoz, mandei pelo menos mensagem para ele que é o economista-chefe, o dono aí da Esportes Velho. Quem sabe ele não topa vir fazer uma live com a gente para a gente poder aprofundar ainda mais esse debate. Olha que interessante. O Botafogo explodiu em valor de mercado. Segundo o ranking dos clubes que mais se valorizaram de 2023 para 2024, o Botafogo lidera com 210% de valorização de valor de mercado. Manel, o que é o tal do valor do mercado? Valor de mercado nada mais é, ou valuation de uma empresa, nada mais é, um cálculo que se faz para estimar quanto uma empresa vale. Ou seja, se eu quisesse colocar a minha empresa à venda hoje, qual seria o melhor preço para eu distribuí-la no mercado? Basicamente é isso. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente de valuation. Valuation, para mim, não é o quanto você estima que a sua empresa vale. Valuation é o quanto o mercado, de fato, concretiza em propostas de compra. Não adianta nada eu ter uma caneta na mão e achar que ela vale R$ 10.000 se a única proposta de compra que eu tenho nas mãos, concreta, vinculante por essa caneta, é de apenas 50 centavos. Então, por que eu estou trazendo essa problematização para vocês? Que apesar dos estudos apontarem valores, apontarem uma série de questões, você vai ter diversos outros vieses de análise que não necessariamente serão aqueles apontados pelo pessoal do estudo. Isso quer dizer que o estudo não tem o seu valor? Em hipótese alguma. O que a gente precisa é entender o que está sendo dito e analisar, problematizar. Legal? Então vamos seguir aqui. O Botafogo, com 210%, lidera esse ranking. Curiosamente, o Criciúma é o clube que, segundo mais, se valorizou no futebol brasileiro entre 23 e 24, fazendo aí 149%. O Vasco, mesmo com toda a história da 777, mostra aí uma força muito grande. Vamos lembrar que é de 23 para 24, né? Então talvez o Vasco ainda não tivesse tão impactado, né, pelas decisões judiciais e tudo mais, porque eu acho que as decisões judiciais hoje, a insegurança jurídica que existe no Vasco da Gama derruba qualquer valor de mercado. Eu acho que isso tem que ser precificado. Não sei se isso foi levado em consideração aqui. O Vitória da Bahia vem fazendo um grande trabalho com 95% de valorização e repara, nem o Criciúma nem o Vitória são SAF. Né? Então você tem dois clubes no top 5 de valorização e valor de mercado que são gestões amadoras. E eu gosto de ver essa reação do Vitória, porque com o Grupo City no Bahia, o Vitória vai ter que se reinventar.
para quem está acompanhando o Clube do Livro do canal do Manel, né, que a gente está analisando A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, basicamente é o seguinte: o Vitória da Bahia vai ter que reinterpretar a lógica do mercado para bater de frente com o Grupo City. E ele está tendo algum êxito, pelo menos do ponto de vista de valorização do mercado. O Cruzeiro e o Bahia são SAF, era esperada essa valorização, bem como o Vasco, que torrou uma grana enorme, de 23 para 24, né? Em contratação de atletas, ainda sob a gestão da 777, e o Botafogo também fazendo essa situação. Antes da SAF, o Botafogo não figurava nem dentro do top 15 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. O que justifica esse crescimento do Botafogo? Em primeiro lugar, na minha visão, é a chegada do John Textor com uma gestão profissional. De nada adianta o John Textor vir aqui empurrar dinheiro de qualquer jeito e não ter uma gestão profissional sobre o Botafogo. Portanto, ele ter trazido executivos de alta linha, ter melhorado os processos internos, estruturado departamentos, profissionalizado a gestão, reformado o centro de treinamento, reformado o estádio Newton Santos, reformado o gramado, trazendo o tapetinho, que foi fundamental para o Botafogo conseguir jogar com maior intensidade, maior velocidade, uma grama de qualidade, coisa que não se tem. Por exemplo, no Maracanã, onde a grama é de péssima qualidade, não dá para praticar futebol em alto nível em alguns gramados do futebol brasileiro. Os próprios jogadores reclamam do gramado do Maracanã e elogiam o gramado do Newton Santos. Portanto, essa gestão profissional, de uma forma em geral, sem dúvida nenhuma, com aumento de receitas, enfim, sem dúvida nenhuma, é o que traz essa valorização do Botafogo. Que essa gestão profissional resultou, num curto prazo, num retorno esportivo de títulos de expressão. E se provou também um modelo eficiente de administração, que levou a um aumento de 7 vezes a receita. Estimado que o Botafogo vá, no seu balanço, em 2025, apontar uma receita na casa dos 700 milhões de reais em 2024, enquanto que, quando o John Textor chegou, a receita era na casa dos 110, 120 milhões de reais. Portanto, o Botafogo aumenta em receita 7 vezes. Com isso, o Botafogo reduz a diferença entre receita e dívida, que era de 10 vezes, ou seja, era um clube que arrecadava em receitas cerca de 120 milhões de reais e tinha uma dívida para cima de 1 bilhão, cerca de 10 vezes. Dessa vez, o Botafogo reduz, porque se a dívida ainda estiver em 1 bilhão, você tendo uma receita de 700 milhões, está quase no 1 para 1. Se a dívida aumentou, está ali entre 1,5 e 2 vezes. Eu ainda fui conservador em colocar 2 vezes. Para o economista Ami Somoge, da Esportes Velho, a eficiência administrativa do Botafogo foi o grande diferencial da SAF. O John Textor é apontado como o principal responsável por destravar o potencial do clube. Nós já vimos, por exemplo, o Tairo Arruda, CEO do Botafogo, falando, por exemplo, no programa da ESPN Bola da Vez, que a principal missão deles enquanto executivos à frente do Botafogo, claro que vai ser sempre buscar os títulos, mas que a escolha do John Textor de comprar o Botafogo e a missão deles é capturar o maior valor possível das receitas subvalorizadas que estariam a ponto de ser destravadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tinha um time de futebol como o Botafogo que pegava com a Caixa Econômica Federal 10 milhões de reais de patrocínio master quando conseguia patrocínio master. Hoje, o Botafogo, com a VBET, tem 50 milhões de reais. Isso é uma linha de receita subvalorizada que tinha um potencial de ser destravada para capturar 40 milhões de reais a mais em valor. E você expande esse racional para todas as linhas de receita. Sócio-torcedor, bilheteria, merchandising, produtos licenciados, venda de atletas, compra e venda de atletas, porque o Botafogo não comprava jogador de 120 milhões para vender por 300. O Botafogo comprava jogador de 3 para vender por 10. O Botafogo não conseguia
disputar títulos e conquistar uma linha de receita muito importante, que são as premiações. Botafogo, em 2024, bateu o recorde dos recordes dos recordes. Nem o Flamengo, do Jorge Jesus, em 2019, conseguiu ganhar tanto dinheiro com premiações. Em que pese, claro, que as premiações naquela época fossem um pouco menores, ainda assim o Botafogo ganhou esse recorde de premiações. Portanto, essa gestão do John Textor, você pode falar o que você quiser, mas a gestão do John Textor, ela é absolutamente vitoriosa e eficiente. Não há o que se falar em relação a isso. Torcedor pode reclamar, pode ficar falando aí do planejamento, pode falar que a janela não foi boa, mas no final do ano, no final do dia, o que a gente vê? Um Botafogo que nos últimos 2 anos foi o clube que mais liderou o Campeonato Brasileiro, foi o clube que mais tempo passou na primeira posição, foi o clube que mais tempo passou dentro do G4. Palmeiras, com 5 anos de Abel em todos os investimentos da Leila, não é esse clube. Flamengo, com a maior receita do futebol brasileiro, não é esse clube. Esse clube tem nome e sobrenome. Botafogo de Futebol e Regatas. Ponto. E quem é o responsável por essa gestão? John Textor? Sem dúvida nenhuma. O Amir Somoge ainda aponta uma questão bastante interessante. O Botafogo entra pela primeira vez no top 10, mas ainda está, em valor de mercado, atrás de Fluminense e Atlético Paranaense. Porém, o Amir Somoge diz que há uma tendência clara do Botafogo já em 2025 ultrapassar tanto o Fluminense quanto o Atlético Paranaense e entrar no top 8 dos clubes mais valorizados, mais valiosos do Brasil. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é o seguinte: o Botafogo, em 2025, partindo do pressuposto que, de fato, nós temos 1,8 bilhão em valor de mercado, vamos lembrar que o John Textor compra o Botafogo por 1,4 bilhão de reais, que é o valor da dívida mais o aporte inicial. Outras pessoas podem ter outras formas de calcular. Eu calculo dívida mais aporte inicial. Ele se obrigou em contrato a gastar 400 milhões de reais e ele se obrigou em contrato a ser solidário numa dívida de 1 bilhão de reais. Literalmente, ele comprou a dívida. Portanto, o negócio, na minha visão, é de 1,4 bilhão. Quando ele leva isso a 1,8, ele tem uma valorização modesta de apenas 485 milhões de reais. Eu tenho dificuldade de acreditar que a valorização do Botafogo é apenas essa. Muita dificuldade. Principalmente pelos investimentos infraestruturais, aumentos de receita e redução de dívida. Mas tudo bem, vamos respeitar aqui o número trazido pela Sports Value, tá bom? Então, o que acontece? Em 2025, o Botafogo gastou 500 milhões de reais em contratações. O que isso significa dizer? Que o Botafogo adicionou em ativos financeiros da SAF mais 500 milhões de reais em valor de mercado. Em que pese a consultoria possa achar que um jogador ou outro não vale aquilo, na minha humilde opinião, se eu compro um ativo financeiro como um prédio comercial para minha empresa, aquele ativo financeiro, aquele prédio comercial integra o valor de mercado da minha empresa. Logo, se no futebol, jogadores de futebol e os seus direitos econômicos são, sim, ativos financeiros, eu tenho que integralizar o valor de mercado o quanto eu gasto em compra de atleta. Portanto, se o John Textor gasta só no ano passado 400 milhões de reais em atletas, e que pese alguns deles terem saído, como Almada e Luiz Henrique, mas no ano seguinte gasta mais 500 milhões de reais, estão todos aqui, como assim esse valor não está refletido nesse valuation de apenas 1,85 bilhão de reais? É por isso que eu acho que esse valor é muito maior. Pau que dá Chico, dá em Francisco. Isso tem que valer para todos os clubes. Palmeiras, que gastou bastante na janela, o Vitor Roque e Paulinho, por exemplo. Tá bom? Bom, a valorização do Botafogo, né, que é o tema desse vídeo, traz diversos impactos positivos, impactos diretos, como, por exemplo, o Botafogo trazer mais patrocínios, como o Botafogo trazer mais premiações em decorrência do sucesso esportivo, como o Botafogo ter mais atratividade, uma maior atratividade para atletas de elite. Um Alex Telles da vida, lateral, a vida inteira de grandes clubes, jogou com Cristiano Ronaldo, Manchester United, seleção brasileira. Hoje ele olha para o Botafogo como um destino viável.
Atletas de elite como Thiago Almada, Luiz Henrique, todos olham o Botafogo, inclusive invertendo a lógica de mercado. Deixa eu dar uma passada no Brasil antes de fazer sucesso na Europa. Caso do Jair agora, craque. Caso do Natan Fernandes, grande promessa da seleção de base brasileira, vindo do Grêmio. Olha o Botafogo reinterpretando a lógica do mercado. O Botafogo, com esse poderio financeiro, passa a ter maior peso político, em que pese todas as brigas do John Textor com o CBF, todas as brigas do John Textor com STJD, CPI, manipulação de resultado, denúncias e tal. O Botafogo hoje tem um peso político muito mais robusto. E isso é uma consequência dessa valorização da marca do Botafogo. Eu trago aqui um ponto que muita gente não vai gostar, mas que eu vejo como um dos impactos diretos causados pela administração do John Textor. Presta bem atenção, uma mudança de mindset, com foco em resultado e performance, e também profissionalismo. Isso é totalmente o mindset de cultura americana corporativa. O Botafogo hoje tem uma cultura corporativa, de empresa, voltada para resultado, performance e profissionalismo. Isso é totalmente a cultura americana de fazer negócios. Isso é a cultura americana de fazer negócios. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente dizendo que ele se vendeu para o Yankee, se vendeu para o Tio Sam, se vendeu blá, 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 blá. Mas é como o Hélio de la Penha falou naquele vídeo que eu achei maravilhoso. Quando o teu amigo flamenguista vier reclamar ou vier te zoar que você virou SAF, fala o seguinte para ele: eu adoro ser SAF, sabe por quê? Quando os boletos chegam, o Botafogo tem dono, John Textor. Quem paga a conta é ele. O CPF dele está lá. Mas quando os títulos chegam, é tudo nosso. É tudo nosso, é da torcida. Ou seja, a torcida fica com filé mignon e o americano fica com o trabalho sujo de pagar os boletos. Você acha que eu estou triste? Eu estou feliz, é demais, irmão. Me conta aqui nos comentários agora o que você achou sobre tudo isso. Um grande abraço para vocês que ficam